Na aula de hoje, nós vamos tratar da questão da altimetria envolvendo diferenças de níveis. Então, eu basicamente vou ensinar para vocês como colocar uma obra dentro do terreno no nivelamento correto. Então, a ideia é essa. Então, nós vamos trabalhar com exemplos. Eu também vou mostrar algumas imagens ou fotografias de obras que nós executamos aí com alguns alunos, para que vocês possam ter uma noção bem prática do que você está estudando na teoria e também na prática para que serve. Dentro dessa lógica aqui da questão envolvendo a altimetria, então observe essa obra aqui. Tá? É um corte, um projeto de arquitetura de uma casa que depois você vai ver ela pronta no final da aula. Eu vou ampliar um pouquinho para você ter uma noção geral. Então, observe bem que você tem um piso inferior, você tem aqui um piso intermediário, você tem essa laje aqui da cobertura, uma outra laje lá em cima. Então, é uma casa que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui é o mesmo nível, 7, 8 praticamente níveis diferentes. Então, veja que casa sofisticada. Observe aqui também que você tem aqui a rua, a calçada, que é o meu 00, e essa linha pontilhada aqui que você vê de fora a fora, é o perfil natural do terreno, isto é, como o terreno era antes da obra. Então, o pessoal aqui optou por cortar o terreno aqui, ó, tirar essa terra aqui para fazer esse andar embaixo aqui, e essa terra que foi tirada daqui foi colocada aqui em cima, por exemplo. Então, veja, você tirou terra aqui e colocou a terra aqui em cima para completar essa altura aqui. Isso é, tal forma que se leve o mínimo de terra possível embora, ou se traga o mínimo de terra possível para o terreno, para que a obra não custe tão caro. Então, olhe bem esse projeto aqui, né? Você tem ali todos os níveis, etc. e tal. Essa grande sacada em balanço aqui, né? Que tem um muro lateral, o muro do fundo. Isso é uma casa num condomínio horizontal, fechado. Então, observem bem aí esse formato de desenho. Agora, veja, o mesmo projeto, só que agora o projeto de aquele era a arquitetura, essa é a estrutura daquela casa. Observe aqui como é que funciona. Então, aqui eu tenho só os elementos de concreto armado, eu não tenho o resto dos desenhos. Então, vamos observar aqui uma ampliação. Então, eu tenho aqui, por exemplo, olha, começando aqui embaixo. Então, eu tenho aqui, no caso, a fundação, que nessa obra aqui era tubulão, os blocos de fundação, esses quadrados aqui, que são, na verdade, formato aí de paralelepípedo, por exemplo, só que bem grande. Eu tenho aqui os pilares, ó, P7, P9, P10, etc. e tal. Eu tenho aqui as lajes e as vigas, né, ele vai crescendo. Veja aqui o balanço de concreto armado, né, aquela estrutura de concreto, aqui a cobertura. Aqui em cima, a cobertura da garagem, tal, aquela viga lá do cobogó no ar. Então, você tem aí, e aquela última peça lá em cima. Então, observe aí o tamanho da estrutura dessa casa. Isso é uma obra residencial. E aqui tem os níveis. Olha bem, só para você entender. Menos 2,26 m, menos 1,96 m, menos 0,910, 1,17 m positivo, 4,54 positivo, 5,84 positivo, 7,34 positivo e 8,84 positivo. Quer dizer que o elemento aqui de concreto está 8,84 m mais alto que o nível da calçada, o nível da rua. Ficou claro isso? E esse mais baixo aqui está 2,26 m negativos, é abaixo da rua, abaixo da calçada. Agora a pergunta é, como é que se chega nesses valores? O quanto isso é importante? Porque, veja, se isso ficar no lugar errado, vai aparecer dentro do escritório, dentro da sala, dentro do quarto, etc. e tal. Então, a ideia é justamente nós ajustarmos isso daí. Agora, você tem este exemplo aqui, só para você dar uma olhada melhor, este exemplo aqui que é a sua casinha. Esse desenho aqui é famoso, né? São vários anos fazendo ele aí com a galera. Então, aqui nós temos 10 perguntas, 14 perguntas. Pergunta 1 até a pergunta 14. Nós vamos fazer 14 continhas para responder aqui a tabelinha. Vocês podem fazer a continha aqui em volta do desenho, tudo em volta e fazendo, só que você separa, tá? Organiza P1, P2, P3, P4, até o P14. Observe aqui onde está o P1, observe onde está o P2, o P3, o P4, onde está o P5, pergunta 6, pergunta 7, pergunta 8,
pergunta 9, 10, pergunta 11, 12, pergunta 13, pergunta 14, ok? Todos estão preparados? Calculadora ligada, lapiseira na mão, borracha. Primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você vai pegar essa escada aqui, ó, e vai numerar ela. De que forma você vai numerar? Você vai numerar assim, colocar número aqui, ó. Igual eu coloquei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Primeira coisa que você vai fazer com uma caneta colorida, numerar essa escada. Só lembrando que em projeto de arquitetura sempre se numera do mais baixo para o mais alto. A numeração é crescente, conforme sobe, o número aumenta. Tá? Isso é uma regra de projeto. Você numera do jeito que você quer. Então, vamos agora à primeira continha. Nós vamos supor, observe bem isso, aí foi o professor que deu, é um dado. Aqui tem, veja, a calçada é 00, RN, o que é? Referência de nível. Então, você anota, RN é referência de nível. Então, sua referência de nível é 00. Onde? Na calçada. Aqui, o alinhamento predial, o recuo entre o alinhamento predial e a obra, 5 metros, na horizontal, obviamente. E eu tenho aqui, então, essa rampa de entrada da garagem inclinada. Essa inclinação é um dado, tá? Eu vou dar para você um valor para a gente começar. 15%. Então, anota I igual 15%. E põe entre parênteses, dado pelo professor. Senão o cara vai falar assim, eu não entendo esse professor. De onde saiu esse 15%? Aí ele quer fazer a derivada, a integral, extrair a raiz cúbica da enésima parte, e ele não vai achar de onde veio 15%. Por quê? Porque ele não anotou. I igual a 15%, e entre parênteses, dado pelo professor. O professor forneceu esse número. Por que é 15%? Porque o exercício é meu. Eu uso o número que eu quiser para começar. Simples assim. E você, que número você vai usar? Você vai olhar o código de obras, a lei de zoneamento de cada município, etc. Quanto que eles permitem de inclinação na entrada da garagem, na rampa. Cada cidade, geralmente, tem aí alguns regulamentos. E você precisa obedecer o regulamento para poder aprovar o projeto na prefeitura. Você tem que obedecer a lei de zoneamento, obedecer o código de obras do município em que você está aprovando o projeto em que você está trabalhando, ok? Então, esse é meu, coloquei 15%, mas você não vai colocar 15% quando você for trabalhar, você vai verificar na prefeitura quanto pode de inclinação as rampas de acesso, etc. e tal. Inclusive, só abrir um parênteses, aqui em Londrina, essa inclinação é permitida basicamente para residências desse modelo simples aí, mas para edifícios comerciais, edifícios coletivos, a regra não é essa, a regra é, você tem a rampa da garagem, ela chega inclinada, mas não nos 5 metros, 5 metros é próximo da horizontal. Então, por quê? Senão o camarada faz, não sei se já tiveram essa sensação, você está passando na calçada, vem aquele fuscão lá de baixo acelerando no último, né, velho? Aí o cara atropela o pedestre na calçada, porque ele acelera tanto que quando ele chega na calçada não dá tempo de frear, ele atropela o pedestre. Então, esse tipo de situação hoje é proibido, tá? Por lei. Aqui em Londrina, pelo menos, é proibido. Então, não sei se vocês repararam, mas todos os prédios mais novos, o sujeito sobe com o carro, fica horizontal, para depois chegar na calçada, que a gente chama de passeio. Passeio público é o nome. O povão da roça chama de calçada, mas o nome técnico que os engenheiros, arquitetos dão é passeio público. E se é público, você não pode usar como privado, aquela coisa super fina. Fazendo isso, vamos dar início à partida. Então, eu vou começar a fazer... Como é que eu calculo? Imaginando o seguinte, atenção, aqui é 00. Primeira pergunta, você pôr a resposta ali no chat. Aqui é 00, 5 metros na horizontal. Se sobe 15%, o piso aqui da garagem é quantos metros ou centímetros mais alto que a rua? Tempo, resposta. Aqui é 0, 5 metros na horizontal, subiu 15%. Quantos metros? A resposta tem que ser em metro, na verdade. Quantos metros esse P1 aqui, a pergunta 1, é mais alto que a rua? Tempo, resposta. Posta lá uma resposta. Só lembrando um detalhe técnico. A pessoa colocou, por exemplo, 0,75. O que separa o número inteiro do número decimal é uma vírgula no Brasil. E sempre colocar o símbolo, a unidade, metros. Então, vamos lá. Respondendo a pergunta, eu fiz uma ampliação aqui, ó. Calculando o P1, coloca número 1, cálculo do nível P1. 5 está para 100%, x está para 15. Multiplica cruzado, x igual a 0,75 metros, ok? Então, você tinha que fazer essa conta, você que não tinha nem ideia. Uma regra de 3. Coloca a resposta aqui, olha bem, e coloca a resposta lá. Vamos lá, pergunta número 2.
Quanto vale a altura dessa laje, que é a cota, né, de referência dessa laje em relação ao nível da rua? Como é que você faz essa conta? Conta do P2. Então, P2 é igual ao P1 mais 3 metros, certo? Tem a cota ali. Então, fazendo a conta, P2 vale 3,75, 3,75. Coloca a resposta lá. Fácil demais, né? Você entendeu agora como é que eu cheguei naqueles números lá? Daquele projeto especial. Então, é assim, eu vou calculando. P3, como é que calcula? Só lembrando aqui, ó, olha aqui o mouse, aqui, o laser vermelho. Tem um zoom, tem uma ampliação aqui. Você chama de coisinha horizontal, coisinha vertical e coisinha inclinada. A partir do momento que assiste esta aula, você já começou a virar engenheira. Então, aí as coisas têm nome. Por exemplo, numa escada, a parte horizontal do degrau chama-se piso. Então, você anota. A parte horizontal do degrau é piso. A parte vertical do degrau, essa parte aqui em pé de cada degrau, é chamada de espelho. Piso e espelho. Tem que anotar, porque são vários nomes que você vai aprender na aula de hoje. Então, a parte horizontal de cada degrau é o piso. A parte vertical de cada degrau chama-se espelho, em linguagem técnica. Por que você tem que saber essas coisas? Porque quando você lê as normas da Prefeitura do Código de Obras, você nenhuma escada deverá ter espelho maior. Você fala, mas escada tem que ter espelho de vidro para pentear o cabelo? Óbvio que você tem que saber os nomes. Outra questão. Um conjunto de degraus, atenção para o plural. Eu cansei de ver degraus nas minhas provas. O plural de degrau é degraus. Um U e S no final. Tem um povo aí que Deus amado de misericórdia na hora de escrever. Então, imagina um engenheiro que não sabe nem escrever degrau no plural, se ele sabe fazer conta da escada. Ele não sabe, velho, ele não sabe nem escrever, né? Um conjunto de degraus, vários degraus, assim, é chamado de lance. Um lance, lance com C. Observe o seguinte, Enzo, ó, olha aqui no meu braço. Então, você tem vários degraus, vai subindo. Aí chega numa parte reta, plana. Algumas escadas não tem uma parte plana no meio, que às vezes você chega nela, vira e continua subindo, ou você chega nela, dá uma descansada e depois continua subindo. Tem ou não tem, Giovana? Essa parte, que fica geralmente no meio da escada, ou próximo ao meio, é chamada de patamar. Por isso que às vezes você fala assim, ó, fulano está num patamar mais elevado, quer dizer, está num outro nível. Daí vem a palavra patamar. Então, por exemplo, essa escada aqui, uma escada, ela sobe, aí tem um patamar, daí ela vira e continua subindo, ela tem 2 lances e um patamar. Então, para tudo isso tem regra. Por exemplo, uma residência pode ter escada até acho que 18 degraus, se eu não me engano, sem patamar. Não tem problema nenhum. Uma residência pode ter degraus da forma como o sujeito achar melhor. Uma residência pode ter o corrimão, que é aquele lugar que você coloca a mão, inclusive com barras horizontais, não tem problema. Agora, veja um detalhe importante. Quando você fala de uma obra coletiva, por exemplo, um prédio de habitação coletiva, um prédio comercial, um prédio de acesso público, aí já não é bem assim que funciona. Por exemplo, o espelho da escada, num prédio coletivo, não pode ter buraco em que a pessoa enrosque o pé. Então, ele tem que ser fechado na vertical, não pode caber o pé de alguém. O corrimão não pode ter barras horizontais, tem que ser barras verticais ou totalmente fechado em vidro ou algum material. Por quê? Evita de uma criança usar o corrimão como escada, por exemplo, subir e se jogar lá de cima. Então, quando você tem um projeto coletivo, um projeto que envolve habitação comercial, habitação pública, habitação coletiva, ele passa pelo Corpo de Bombeiros. E o Corpo de Bombeiro fiscaliza. Se o seu projeto tem esses defeitos, não atende às normas de segurança da ABNT, o projeto volta para você refazer. Então, o que eu estou dizendo para você é para você ficar atento, você vai perceber que nas residências, outra coisa que, por exemplo, você faz em residência que é normal, o degrau em leque, sabe aqueles degraus que são tortos, que não é um retângulo olhando em planta? Então, aquilo lá em residência até que é permitido, mas em obras públicas, obras comerciais, obras coletivas, não é permitido aquele tipo de degrau. Por quê? Ele causa muito acidente, no caso de incêndio, desce todo mundo correndo, um passa por cima do outro, enfim, há um pisoteamento entre as pessoas, tá? Então, não é permitido também.
Então, tem uma série de regras diferentes para fazer escada quando a obra é pública e quando a obra é privada. Então, aqui eu tenho o piso dessa escada é 30 de largura e a altura que é 18 centímetros, 0,18 metros e 0,30. Fazendo a conta, vai ser como? Eu vou ter ali, ó, eu ampliei a escada, 0,75 era o nível que eu tinha, menos 8 espelho de 18. Então, na adição e subtração, quando os sinais são diferentes, né, Giovana dizia a tia Gertrudes, você subtrai e pega o sinal do maior. Anotaram o valor? Então, 0,69 ali, menos 0,69 aqui, ok? Negativo e negativo. Atenção! Na prova, o sujeito respondeu 0,69 e eu vou dar 0. Aí a pessoa fala, nossa, professor, mas eu errei só o sinal. Não, você não errou só o sinal, você errou 1,38 m. Porque 0,69 negativo para 0,69 positivo dá 1,38 m. Quase 1,5 m. Então, essa sua casa vai ser um fracasso. Então, para você nunca mais errar, você vai ganhar um 0. Porque não é só o sinal. Na engenharia, você tem que tomar muito cuidado. O negativo e o positivo faz cair um prédio inteiro, faz cair uma marquise, dá um erro fora do comum, tá? Engenheiros não podem errar continhas. O erro de um engenheiro, veja, o médico muitas vezes comete um erro, geralmente morre uma pessoa. O engenheiro, quando erra, geralmente morre dezenas, centenas de pessoas quando uma obra grande desaba. Vocês têm visto os inúmeros desastres que acontecem por aí nos edifícios. Quando o nosso erro acontece, você vira estrela, você sai na capa de todas as revistas de jornais do Brasil inteiro, inclusive na imprensa internacional você vira estrela. Então, o engenheiro, infelizmente, não pode errar. Ah, eu tenho medo, então você está na profissão errada. O engenheiro é um cara que assume responsabilidade, assume risco calculado. E ele faz cálculos, revisa os seus cálculos e, se for possível, passa para um outro de confiança também, dar uma olhada para ver se não tem nenhum problema antes de executar, tá? Porque realmente a nossa profissão envolve muitas vidas. Eu não sei se... É que às vezes vocês que estão aí sentados, estão começando agora engenharia, pensam assim, o médico salva vidas, né? Que bonito. Mas engenheiros constrói todos os hospitais que o médico está dentro. Se o hospital cair, morre até o médico. Então, fique atento com a sua responsabilidade. Engenharia não é uma profissão que você deve fazer a faculdade de qualquer jeito, colar nas provas, porque a sociedade, ela cobra com veemência. Um erro nosso, geralmente, dá muito problema. Inclusive, você perder todo o seu patrimônio, dependendo do tipo de erro, você pode até ser preso. Então, fique atento a essas questões e faça uma faculdade a sério, desde o primeiro ano, bem feito, aprenda a fazer as coisas. Mesmo que você não goste muito de uma determinada matéria, aprenda a fazer, faça bem feito. Aí, quando você for fazer profissionalmente, você fala, não, eu tenho certeza que isso está correto e é assim que faz. Próximo. Vamos calcular agora, ele pediu ali para calcular a cota do P4. Como é que você calcula P4? Vamos lá, então, P4. Vai ser o 0,69 negativo, mais os 3,20 metros, que deu 2,51 positivo. Na adição e subtração, se os sinais são diferentes, você vai subtrair e pegar o sinal do maior, certo, Giovana? Ok, então vamos lá, tá feito. Então, P4, 2,51 metros, coloca lá e coloca lá. Vamos lá. Agora vamos ver essa daqui, ó. O P6 e o P7 é para o cara que é bom. O cara que é engenheirão mesmo, vai ser engenheirão, ó. Olha aqui, ou engenheirona, vamos lá. Olha aqui, Giovana, aqui comigo. O P6 é o seguinte, ele quer a inclinação dessa laje aqui, ó. Só vou até ampliar para explicar melhor. Ele quer a inclinação dessa laje aqui, tá vendo essa laje inclinada daqui a aqui? Ele quer saber a inclinação dessa laje em porcentagem, em 2 casas depois da vírgula. E quer saber a inclinação desta mesma laje em grau, minuto, segundo. Como é que você faz? Você vai fazer o seguinte, eu vou deixar aqui a distância vertical, eu faço depois eu volto. Então, inclinação da laje, como é que você vai fazer? Você vai observar isso daqui, ó. Não sei se você tinha prestado atenção. Observar isso, ó. Então, eu tenho aqui um triângulo. Aqui é a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente. Por quê? Porque eu trabalho com a horizontal. Então, esse é o meu ângulo alfa. Você fez esse desenho, pelo menos em cima do seu desenho? Então, era o começo. Outra questão. Aqui é 3,75, aqui é 2,51. Então, a diferença entre esses dois números é o valor do cateto oposto. Sim ou não?
E quanto vale daqui até aqui? Se você olhou bem, tem um risco aqui na vertical, um risco aqui na vertical. Isso daqui vale quanto? Vale 30 centímetros. Quantos 30 centímetros tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes 30 centímetros. Então, a rigor, você tinha que fazer isso. 3,75 menos 2,51, 1,24. 7 pisos de 0,30, 2,10. E colocar lá. Agora, veja, você faz engenharia. Você tinha que ter essa ideia inicial aí para resolver o problema. É o mínimo. Qual é o problema que eu vejo da grande maioria dos alunos? É que eles estão acostumados com o problema pronto, o enunciado com um desenho. Aqui tem o desenho, mas não tem o desenho que você está acostumado. Então, você tem que criar aquele desenho que você queria. Observe bem que isso aqui é exatamente isso, só que aqui numa forma mais básica, aqui de engenheiro. Pensar como engenheiro. Então, o que você faz? Você vai pegar e fazer isso daqui. 2,10, que é horizontal, é 100%. 1,24 m é x. Multiplica cruzado, x é igual a 59,05%. Um detalhe importante, algumas pessoas responderam 60%. Olha, não pode ser 60%, porque o arredondamento matemático de 59,05 é 59,1. Você não pode arredondar de 59 para 60. A inclinação. Isso daqui é cateto oposto. Esse é cateto adjacente. O que você usa quando tem cateto oposto e cateto adjacente? Tangente, não é? Só que você quer o valor da tangente ou quer o ângulo, o arco? Você quer o valor do arco. Então, é o arco tangente. Você vai lá e escreve inclinação da laje, o ângulo. Tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente, 1,24 sobre 2,10. Só que na calculadora você não quer a tangente, você quer o arco tangente, ou a tangente de menos 1. Tem que aplicar lá a segunda função. O arco tangente de alfa é 35,560839 graus. Aí você aperta aquele botãozinho que tem ponto, vírgula, etc. e tal, passa para grau, minuto e segundo. 30 graus, 33 minutos e 39 segundos. Você vai colocar a resposta ali. 30 graus, 33 minutos e 39 segundos. Pode dar uma diferencinha aqui no segundo, porque depende da máquina que você está usando para calcular, depende do algoritmo da máquina e da marca da máquina. Eles dão uma diferencinha aqui no segundo, tá? É comum 38 segundos, 40 segundos, 38,4 segundos. Tá? É muito comum aparecer uma diferencinha aqui. Isso não é um erro, até porque nenhum equipamento também de topografia vai medir aí décimos de segundo, ou centésimo de segundo, ou milésimo de segundo. Então, não é um problema. Vou voltar no P5. O P5, ele quer saber o seguinte, qual que é a diferença de nível entre a garagem aqui, ó, a cota aqui, a garagem, até a altura do chaminé. O chaminé é alto pra caramba, né, velho? Dá pra passar um boi nessa churrasqueira pelo tamanho do chaminé. Porque olha o tamanho do chaminé, velho. É 2 vezes a altura da casa, né? É para pegar ventos da estratosfera, né? O bicho é potente, o chaminé do negócio aí. É sempre o ângulo em relação à horizontal. Quem que perguntou? Eu não vi o nome, não deu tempo. Quem que perguntou? Sempre você vai trabalhar com ângulo em relação à horizontal, tá? Inclinação da laje, etc., o ângulo da horizontal. Quando não for, vai estar marcado, tá? Mas aí a inclinação do telhado, a inclinação da laje, sempre em relação à horizontal. Como é que você vai fazer para achar aqui a diferença? Você vai pegar a diferença de cota. Aqui vale 11,20, essa cota aqui foi dada, e aqui vale 0,75. Então, P5 vai ser igual, 11,20 menos 0,75, essa diferença de altura dá 10,45. Você vai colocar ali e aqui. Ficou claro? Nós vamos ter também o seguinte. Eu tenho aqui o 0,69, que grau e porcentagem é a mesma coisa. Não é, meu amigo. Veja bem, quando você tem um triângulo isósceles, isso. 2 lados iguais e um diferente. Se a parte de baixo dele vale 10 metros e a altura vale 10 metros, o ângulo aqui da hipotenusa não é 45 graus? Quando os 2 catetos são iguais, os ângulos são iguais. Sim ou não, Enzo? Então, se os ângulos são iguais, os 2 catetos são iguais, então, lembra, 45, 45, 90. Um triângulo tem 180 graus. Então, quando anda 10 metros na horizontal, anda 10 metros na vertical. Logo, a inclinação é 100%. Uma rampa ou um telhado de 100% é porque o mesmo tanto que anda na horizontal, anda na vertical.
Veja, então, 45 graus é equivalente a 100% e não a 100 graus. Todos conhecem a Catedral de Londrina? Mas você já viu, você sabe o que eu estou falando, Giovana, a Catedral Metropolitana, lá no centro da cidade. Então, se você olhar a Catedral, você vai observar o seguinte, ou a Catedral de Maringá, por exemplo, também dá para usar o mesmo exemplo. Você olha a Catedral, você vai ver que ela é um triângulo, Então, se você olhar a largura da base, mas dá um triângulo em pé. Imagina um telhado em que você tem, vamos imaginar o seguinte, imagina um telhado em que você tem aqui a largura aqui bem menor do que a altura. Quando a altura é maior do que essa largura aqui está o telhado inclinado, ok? Está conseguindo acompanhar? Então, o meu dedão é o chão. Essa parte vertical aqui é a cumeira, tá? E aqui está o telhado. Então, quando o telhado tem essa altura aqui maior do que essa largura, o telhado tem mais de 100% de inclinação. Porque o ângulo é maior que 45 graus, que é o caso da Catedral de Londrina, Catedral de Maringá e etc. Então, o objetivo é fazer vocês pensarem. Eu podia dar aula simplesmente sem questionamento nenhum, mas aí vocês aprenderiam muito pouco. Aqui, ó, vamos calcular o P8. Aqui tenho 2 degraus. Só para você entender, 2 degraus. Cada degrau desse daqui, ó, cada espelho tem 17,5. Anota aí. Por que tem 17,5? Porque o degrau é meu. Tem o número que eu quiser. Então, aqui, ó, tem 17,5, aqui tem 17,5. Esse também tem 17,5, se quiser adiantar, calculando aí. Vai lá. Calcula o P8 para mim. Quanto que vale P8? 0,69 negativo, menos 2 vezes 17,5 negativo. Continua descendo. Então, menos 1,04 é a resposta. Está correto. Coloca ali e coloca ali. Ok? Agora, sua chance de acertar, hein? Eu quero a inclinação da piscina em porcentagem e a inclinação da piscina em grau, minuto e segundo. Valendo. Você que acertou o P6 e o P7, vai acertar aqui tranquilo. Você que errou, agora você viu como é que faz. Então, você tem que acertar aqui o P9 e o P10. Bom, começa assim. Vamos fazer a conta. Inclinação da laje da piscina. Você vai olhar o seguinte. Na horizontal, quanto vale aqui na horizontal e quanto vale aqui na vertical? É a pergunta que você começa. Na horizontal, a medida está aqui 6. Na vertical, se você escrever 1,5, você está redondamente enganado. Não vale 1,5 aqui, amigão, porque aqui a piscina já tem meio metro, ó. Você não é um bom observador. Então, na verdade, a inclinação é aqui, ó. A inclinação é de 1 metro. Então, você que respondeu 25%, errou. Você não foi atencioso. Você acertou a conta, mas errou o raciocínio. Logo, você errou tudo. Porque não era 25%, 1,5 de 6. Por uma questão muito simples. A piscina só seria 1,5 aqui que você ia usar se aqui começasse no 0. Mas eu não sei se você reparou, né? Se não reparou, você vai reparar agora. Olha bem, a piscina tem uma borda aqui de meio metro, daí ela desce e tem 1,5 metro. Quer dizer, então, que esta inclinação aqui é de 1 metro. Está claro isso para quem errou? Vamos lá, então. Aí, fazendo a conta, 6 está para 100%, 1 está para Chess. Fazendo a conta, 16,67%. Coloca lá a resposta. Inclinação. Tangente de alfa, 1 sobre 6. Arco tangente de alfa, 9, 46, 23, 22, 2, 2, 2, 2. 9 graus, 27 minutos, 44,3 segundos. Esta era a resposta correta para pôr ali. Então, veja bem que o camarada pula, né? Imagine que você estivesse calculando a quantidade de azulejo para revestir essa piscina. Se você tivesse pego essa medida aqui de 1,5, ia, com certeza, sobrar muito azulejo, né? Porque você ia fazer a piscina aqui mais funda, né? Aqui raso, e aí essa inclinação aqui ia dar um comprimento diferente, então a quantidade de azulejo aqui nesse fundo também, se fosse um desenho, estaria errado. Então, veja só que coisa triste na vida da pessoa. Vamos lá, próximo. Agora vamos calcular P11. Lembra que esse degrau aqui tem a mesma medida desse. Então, quanto que vale P11? Esse degrau, só que é um só aqui. Tem a mesma medida desse degrau, desses degraus aqui. Quanto que vale P11, então? Fazendo a conta, vamos colocar ali, P11. Menos 1,04, aqui do P8, mais 17,5, que é o que sobe, porque aqui é da mesma altura, né?
Então, mais 17,5 deu menos 0,86,5. Perfeito, Arthur. Está ali, ó. Menos 0,86,5. Coloca a resposta ali, coloca a resposta ali. Igual a menos 0,86,5. Vale lembrar um detalhe aqui, enquanto vocês ajustam as continhas aí, já pode calcular o P12 também. Mas só um detalhe importante. Imagine que a rua está aqui no zero, e você está com menos 0,86,5 aqui. Então, isso aqui você precisa um pouco de cuidado quando você vai fazer uma obra, porque, por exemplo, se você tiver um vaso sanitário, que se você tiver ralo e etc. e tal, mais baixo do que a rua, você tem que olhar que a altura está passando a rede de esgoto aqui na calçada, porque se você estiver mais baixo que a rede de esgoto, os dejetos aqui do vaso sanitário, etc. e tal, não vão subir. Tá? Lembra que merda não sobe escada. Então, você precisa tomar um pouco de cuidado quando você vai fazer uma casa que parte dela é mais baixa que a rua, porque você tem um problema de esgoto, que é muito sério. E água de chuva também, que acumula aqui no fundo, que não vai para frente. Então, neste caso aqui, quando você tem terrenos desse jeito, via de regra, você tem que sair pelo fundo, passar pelo quintal do vizinho, tá? Pelo Código das Águas. Nos condomínios, dos grandes condomínios, etc., quando você constrói desse terreno aqui mais baixo, terreno que está depois que termina aqui a edícula, você já deixa os canos aqui encostados no muro para o vizinho passar pela sua casa depois. Via de regra, nos condomínios tem essa obrigatoriedade. Então, precisa tomar bastante cuidado com esse tipo de situação na vida real, no mundo prático. Porque só se esse cano aqui passar bem embaixo, que tipo, passou a 2 metros. Bom, se ele passa a 2 metros, está menos 2, então está mais baixo, então dá para fazer um cano aqui depois jogar essa água aqui, esse esgoto para frente. Caso contrário, o esgoto não vai sair. Cálculo do P12, aqui. P12 vai ser o quê? O menos 0,86,5 mais o 3 metros. Então, deu positivo 2,13,5. Sim ou não? Coloca lá. 2 metros e pouquinho mais alto que o nível da rua. Beleza, Arthur? Isso. Agora, um cálculo especial, né, que eu quero que você preste atenção. Olha bem. Aqui é 0,75, é o piso acabado. Mas eu tenho aqui o bloco de fundação e eu tenho a própria fundação aqui. Eu tenho uma ampliação aqui, ó. O que está escrito aqui? Que da laje aqui, ó, do 0,75, desceu 40, que é o P13. Da parte superior do bloco, desceu mais 40, que é onde parou a fundação, a estaca, o tubulão ou uma broca manual, depende do tipo de fundação aí da obra. Então, como é que eu calculo aqui a altura do bloco de fundação e a altura que vai parar a concretagem da estaca? Como é que eu calculo isso? Da mesma forma, eu vou pegar o 0,75 e descontar 40, depois eu pego a medida que deu aqui e desconto mais 40. Eu vou chegar nessas medidas que estão aí, certo? Então, e eu já vou mostrar por que isso é importante. Então, eu faço essa conta aqui, ó, coloco ali, faço essa conta aqui e coloco ali. Veja, tinha 0,40, 0,75 positivo, tirei 40, fiquei com 0,35. 0,35 positivo, tirei 40, fiquei com menos 0,05. Estou 5 centímetros abaixo do nível da rua aqui, parando a concretagem. Agora, analisa bem, se eu errar isso aqui, esse bloco de concreto pode subir ou descer. Se ele subir, vai ficar um banquinho dentro da sala de concreto, né? Ficará horrível a obra. Pensa só, que situação estranha é essa. Agora eu vou mostrar algumas imagens, algumas fotos dessa situação na vida real. Esse projeto aqui, que eu vou mostrar para você, ele é um projeto que nós desenvolvemos envolvendo a questão da utilização do BIM, que é o Build Information Modeling, nas obras de pequeno e médio porte, o estudo de casa em Londrina. Eu trabalhei com 10 alunos, 8 da engenharia civil, 2 alunos da arquitetura, né? Ainda estou trabalhando, agora nós executamos uma obra utilizando o BIM, uma casa num condomínio de alto padrão, e os alunos acompanharam toda semana a obra. Foi feito todos os projetos, 9 tipos de projetos diferentes para essa obra. Os alunos acompanharam a execução toda semana, toda sexta a gente visitava a obra, e agora nós estamos na fase aí da pesquisa, fazer os relatórios, etc. Até tem uma aluna de pós-graduação de mestrado, que vai fazer o mestrado dela sobre esta obra que já está fazendo. Então, observe bem aí que é um projeto de pesquisa da própria universidade. Então, vamos observar que a obra imagine que você tem esse terreno vazio, tá? Olha o terreno aqui, tá? Olha bem a casa na lateral. Aí nós fizemos o quê? Aqui está o terreno, fizemos todo o levantamento topográfico dele.
Aqui, nós já cortamos o terreno, fizemos o gabarito. Vai ter uma aula especial só para você aprender a fazer gabarito. Vou dar uma aula sobre gabarito e locação de obra para você. Então, o engenheiro Elias, que é um colega meu. Então, aqui eu fiz o gabarito. Esse gabarito aqui tem uma altura controlada de acordo com a altura da calçada lá em cima. Ele já tem uma altura padrão. Ele está na horizontal perfeitamente, esse gabarito de madeira aqui. Ele está em volta de onde será executada a obra. Então, como é que nós vamos fazer? Veja, a máquina está furando o tubulão. Ela fura o tubulão, ok? Que é a fundação. Furou a fundação, vai encher de concreto. Veja, tem essa linha aqui, olha bem essa linha. Essa linha é atravessada aqui em cima, nessa madeira. Aí eu tenho, em relação a essa madeira, a altura que eu tenho que parar, sei lá, menos 0,05, igual você cortou. Então, eu meço nessa régua. A hora que está jogando concreto, o cara está despejando concreto, eu falo, Deus! Daí ele para a concretagem aqui. Se ele encher até a boca de concreto, vai passar da altura, então ele para a concretagem. Ah, mas e as pontas? Então, as pontas vão entrar, ó, tá vendo? Ele acabou a concretagem, ali. Aí nós fazemos essa caixinha aqui, que é o bloco de fundação. Tá vendo esse bloco aqui? Esse é o bloco de fundação, que faz a ligação entre a fundação e o pilar. Esse retângulo que você vê aqui é o pilar que vai nascer aqui. Então, veja aqui, o bloco de fundação liga na fundação, porque tem as pontas de ferro que vem lá de baixo. E o pilar já deixa as esperas para ligar no bloco de fundação. Esse bloco faz a transição de carga entre o pilar e a fundação, transfere os esforços para a terra. Aí o camarada faz para todos, olha aqui, a quantidade de blocos de fundação. Aqui tem um detalhe importante, ó, todos os blocos são na mesma altura, menos esse. Por isso que eu marquei ele aqui, que ele é mais baixo. Por quê? Porque aqui passava muito tubo, então a gente resolveu baixar esse bloco aí um pouco mais, na hora que a gente fez a conferência com o projeto de hidráulica, então esse bloco ficou mais baixo, por necessidade. Então veja que ele está acertando tudo. Concretou ali tudo, ó. Aí faz o baldrame, que é a viga que vai à parede em cima. Veja que as vigas que vai à parede em cima estão apoiadas em cima dos blocos e já está nascendo os pilares. Você tira a madeira, tá vendo? Ficou os blocos aqui, ó, todos os blocos de fundação. Isso daqui é as esperas para os pilares, que irão nascer. Tudo onde tem essas pontas são os pilares. E aqui, as vigas baldrames. Baldrame porque vai a parede em cima. Impermeabiliza dos dois lados, o lado de cima, com impermeabilizante, para a umidade não subir, para não estragar a parede. Aí nasceu os pilares, até lá em cima, próxima laje. Aí começa a completar com a alvenaria. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Espero que a aula tenha sido frutífera para vocês, que vocês realmente tenham gostado. Tchau.